vai aprender agora sobre regra de divisibilidade. Professor, para que serve isso? Muitos de vocês têm a tortura de fazer uma conta de fração. Alguns acham que fração é um bicho de sete cabeças, acha dificílimo e odeia fazer conta de fração. Se eu perguntar na sala aqui quantos sabem fazer conta de fração, eu tenho certeza que menos da metade vão falar que sabem. Mais da metade vão falar que não. Aonde começa a dificuldade na fração? Saber a regra da divisão. Se você souber a regra da divisão, você vai saber fração muito fácil, muito moleza. Então, quais são as regras? Existem várias. Eu só preciso que decore a do 2, a do 3 e a do 5. Tem a do 4, a do 7. Vamos decorar o 2, o 3 e o 5. Primeiro, o que significa ser divisível? É quando você divide e não sobra nada. Não tem resto. O resto é zero. Quando você termina em zero, um número é divisível pelo outro. Se ele terminar em qualquer número que não seja zero, aí ele não é divisível. Então aqui nesse caso, 15 dividido por 2 deu 7, mas sobrou 1. Quer dizer que 15 não é divisível por 2. Agora 16 dividido por 2, sobrou 0. Ou seja, não teve resto. Portanto, 16 é dividido por 2. Tem como saber se é divisível ou não antes de fazer a conta? Tem. Com a regra da divisão. E a do 2 é muito fácil. Só que eu preciso que vocês saibam o que é número par e o que é número ímpar. Tem gente que sabe, tem gente que não. Então, o que é número par e o que é número ímpar? Par é quando termina 0, 2, 4, 6 ou 8. Ímpar, quando termina 1, 3, 5, 7, 9. Então, a regra do 2 significa o seguinte: se terminar em número par, se ele terminar em número par, vai ser divisível por 2. Você só olha o último número. Não interessa os outros. Olha o último. Se o último número é par, eu consigo dividir por 2. Vocês estão entendendo? Se o último número for par, eu consigo dividir por 2. Aqui, por exemplo, no 15, eu olho o 5. 5 é ímpar. Não consigo dividir por 2. Vai sobrar alguma coisa. 16. 6 é par. Eu consigo dividir por 2. Não vai sobrar nada. Alguma dúvida, gente? Eu vou agora para a regra do 5, que é mais fácil ainda. A regra do 5 é o seguinte: o último número deve terminar em 0 ou 5. Se terminou em 0 ou 5, eu consigo dividir por 5. Não vai sobrar nada. Então, aqui nesse caso, aqui está o número 15. Eu conseguiria dividir por 5? Sim ou não? Sim, porque termina em 5. Se eu fizer a divisão 15, eu não vou usar nem 15, vou usar o 45. Termina em 5. Se eu dividir por 5, sobrou nada. Então 45 é divisível por 5. Qualquer outro número que não terminar em 0 ou 5, eu não vou conseguir dividir por 5. Por exemplo, 128. 128, eu não consigo dividir por 5. Professor, mas você consegue, mas não vai dar exato. Não vai sobrar 0. Então, ó, aqui vai dar 2, 10. Quem não sabe dividir, não se preocupa em divisão agora, quem não sabe dividir. Eu só estou falando da regra. Então, vou descer o 8 aqui, pá, 5 vezes 5, 25. Ó, sobrou 3. Ou seja, 128 não é divisível por 5. Antes de fazer a conta, eu já sabia disso. Como eu soube disso? Olhando a regra do 5. E qual que é a regra do 3? A do 3 que é mais difícil de memorizar. Se você memorizar a regra do 3, você vai estar ótimo. Você de casa também vai estar ótimo. Qual que é a regra do 3? Você soma os números que compõem e vê se termina no resultado da tábua do 3. Por exemplo, muita gente pensa que a regra do 3 é terminar em par ou ímpar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Soma os números e vê se o resultado da tábua do 3. Por exemplo, 45. Você soma 4 mais 5. Quanto é 4 mais 5? 9. Você soma na sua mente. Deu 9. 9 tem na tábua do 3? Tem, que é 3 vezes 3. Portanto, eu consigo dividir 45 por 3. 46.
6? 10. 10 tem na tabuada do 3? Não, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. Então, se eu dividir aqui, eu não consigo ter uma resposta exata com o resto zero. Certo? Para quem não acredita em mim, aqui, ó, 3 vezes 1, passa, desce aqui o 5, 3 vezes 5, 15. Sobrou 0. Ok. Aqui, se eu fizer a conta, aí 3 vezes 5, 15. Ó, sobrou 1. Não deu para dividir por 3, não deu exato. Aí, nesses exemplos que eu dei, confunde alguns de vocês. Qual é a confusão? Ah, professor, se terminar em ímpar, eu consigo dividir por 3. Se terminar em par, eu não consigo. Nada a ver. Risca isso da sua mente. Isso aí, uma regra parecida é a do 2. A do 3 não tem nada a ver. Ah, professor, mas aconteceu aqui, ó. 45 é ímpar. Deu para dividir por 3. 46 é par. Não deu. Então é isso, tá certo? Tá errado. Certo? Por quê? Eu vou colocar o número aqui. 42. 42 é par. E eu consigo dividir por 3. 6 é 40. 6 é 40. Não é por isso. Porque 4 mais 2 é 6, que você falou, mas o 6 está na tabuada do 3. Por exemplo, vou colocar aqui 44. Quanto é 44? 4 mais 4 é 8. 8 é par. Mas eu não consigo dividir 44 por 3. Mas 42 eu consigo. Porque terminou em 6. 4 mais 2 é 6. Eu consigo dividir por 3. É só fazer a continha, ó. Agora, esse aqui que é 44, que terminou em par. Se eu fizer a conta. Eu não sei se dá para enxergar aí no vídeo, mas eu dividi 42 por 3, deu 14 e sobrou nada, deu certinho. Aqui eu fiz 44 dividido por 3, deu 14 também. Só que sobrou 2, não deu certinho. Resumindo, 42 é divisível por 3, 44 não é divisível por 3. Memorizaram isso? Então, regra do 2, terminar em par é divisível por 2. Beleza. Regra do 3, você soma os algarismos, vê se dá na tabuada do 3. Deu? Consegue dividir por 3. Regra do 5, terminar em 0,5. Para que serve isso, produção? Quando você for resolver a conta de fração, ela vai ficar muito mais fácil e menos torturante. Muito obrigado.